Olá, seja bem-vindo para a nossa primeira aula. Hoje vamos estar falando sobre a gestão do tempo. E nesta aula você vai aprender o que é gestão, o que é prioridades, definindo prioridades, os 5 ladrões do tempo e aplicativos que irão auxiliar você na gestão do seu tempo. E o que seria a gestão do tempo? Gestão do tempo, como seu próprio conceito vai sugerir para cada um de nós, é a forma em que gerenciamos o nosso tempo, os nossos minutos, os nossos segundos, ou os nossos dias, semanas e meses. Ou seja, é como organizamos, como planejamos as tarefas que precisam ser realizadas ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses e dos anos. Mas uma coisa que diferencia pessoas de extremamente com altos resultados, com pessoas com alta performance em suas áreas de conhecimento, para pessoas comuns, nada mais é do que a forma com que essas pessoas gerem o seu tempo. E é muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim: olha, eu precisava de mais tempo, eu precisava de mais algumas horas no meu dia, porque o dia tem passado muito rápido, eu não tenho dado conta de tantas e tantas coisas que preciso fazer. Ou até mesmo pessoas dizendo assim: olha, eu preciso de mais tempo, como que eu gostaria de mais tempo para estar mais próximo dos meus familiares, cuidar da minha saúde, investir na minha carreira profissional. Mas será que é falta de tempo ou falta de gestão do nosso tempo? Exatamente. O que muitas vezes acaba ocorrendo na maioria das pessoas é com que as pessoas não têm definidas as suas prioridades. As pessoas querem ser bem-sucedidas, as pessoas querem cuidar da sua saúde, as pessoas querem ter um tempo de qualidade com os seus familiares, mas muitas vezes, quando iremos perceber o detalhamento de suas rotinas, de como as pessoas têm gastado e investido sua energia, o seu tempo, as prioridades têm se mostrado outras. Então, nesse momento, eu quero que você pegue o seu papel, a sua caneta e escreva, detalhe bem minuciosamente como você tem gastado seus 24 horas. Como que você tem investido, planejado, colocado sua energia em quê? Em quais coisas? Em quais coisas? Faça esse exercício agora. Neste momento, se possível, pause o vídeo e comece a anotar. Comece a anotar a sua rotina. Que hora que você acorda, que horas que você almoça, que horas que você começa a trabalhar, que horas que você começa a estudar, e você vai perceber para onde você tem direcionado a sua energia e o seu tempo, o recurso mais precioso. Vamos lá? Faça esse exercício agora, neste momento. Você está aguardando alguns segundos, você pode pausar o vídeo e depois a gente vai estar retomando. É interessante que após fazermos esse exercício, a gente vai perceber que muitas coisas que tínhamos como prioridade, nesse exercício você vai perceber que a realidade está totalmente diferente daquilo que você pensava. Porque muitas vezes você tem uma percepção, uma perspectiva, mas a realidade é totalmente diferente. Você pensa que você está se dedicando mais à sua saúde, você pensa que está se dedicando mais aos seus familiares, mas quando se deparamos com a realidade, com os dados, você percebe outra coisa. Então, o que acaba acontecendo com a maioria das pessoas, o que falta é a definição de prioridades. A definição de prioridades na vida. E então é extremamente importante você estabelecer quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, quais são as suas prioridades da sua vida. É a sua família? É a sua saúde? É a sua carreira profissional? É a sua vida acadêmica? É
o investimento em causas sociais, é um investimento, é a sua dedicação a Deus. Eu não sei quais são as suas prioridades. Você precisa definir quais são suas prioridades. Você precisa definir aquilo que você mais valoriza da sua vida. E com isso, você direcionar parte do seu tempo, direcionar parte dos seus dias, parte das suas semanas, parte dos seus meses para esse objetivo, para essa prioridade. Mas o que acaba acontecendo? Como eu falei no início, nós temos alguns 5 ladrões mais comuns do tempo que acabam fazendo com que a pessoa, depois de encerrar o dia, ou até mesmo depois de encerrar um mês, depois de encerrar um semestre, ela percebe assim, olha, eu não fiz nada o que eu planejei. Eu não fiz nada, o tempo passou tão rápido, e eu não fiz nada, eu não dei conta daquilo que planejei. Pois muitas vezes é o primeiro ladrão atuando, a procrastinação. É quando definimos as nossas metas, os nossos objetivos, as nossas prioridades, fazemos aquele planejamento, é aquela segunda-feira que vamos iniciar as nossas atividades físicas, mas de repente você fala assim, tá muito cedo, vamos deixar mais para frente. No final da tarde eu vou correr. E passa já lá para as 6, às 7 horas da noite, e você fala assim, não, mas agora também está muito tarde, né? Preciso já descansar. E assim você vai passando e procrastinando o seu objetivo. Procrastinando aquilo que você havia planejado. E esse é um grande ladrão do tempo, porque muitas vezes você acaba não percebendo que essa procrastinação acaba se tornando hábito na sua vida. E há um hábito totalmente danoso, prejudicial para aquilo que você já definiu como prioridade na sua vida. Então é importante nós nos atentarmos a isso e vencermos a procrastinação. Cumprirmos aquilo que já havíamos planejados anteriormente. E outra coisa é não saber dizer não. Muitas vezes eu fui extremamente prejudicado com isso. No período da graduação, eu estava fazendo duas graduações e estudo dali, prova de uma semana, na outra semana era prova da outra graduação, fiz teologia, fiz história. E diversas vezes eu precisava dizer não para muitas coisas que aconteciam no dia, que surgia, alguns convites, algumas coisas que tinham que ser feitas em casa, a pedido de alguém, a pedido de algum familiar, e às vezes eu não sabia e não dizia não para determinadas atividades. E falava, não, vai dar tempo, não, pode deixar que eu vou dar conta, pode deixar que eu vou fazer. E muitas vezes quando eu via passando o dia e ao final da semana eu percebi que as minhas atividades ou a dedicação que eu teria que ter com os meus estudos eu não estava dando a devida atenção. E cheguei em um ponto quase que perdi o semestre por conta disso, por conta de tantas atividades que eu queria dar conta, por não saber não, não saber dizer não, e acabei quase me prejudicando com isso. Então é muito importante nós dizermos não para aquilo que não está de acordo com o seu planejamento, com aquilo que não está de acordo com sua agenda, com aquilo que não está de acordo com sua prioridade. E uma coisa que eu vi que fez muito sentido para mim, que quando você diz não para alguma pessoa, seja uma pessoa bem próxima de você, na verdade você está dizendo sim para você. Você está dizendo sim para os seus objetivos. Você está dizendo sim para os seus compromissos. Você está dizendo sim para a sua prioridade. Então é muito importante você saber dizer não. É muito importante para você alcançar os seus objetivos, alcançar suas prioridades. E outra coisa, um outro ladrão do tempo são as redes sociais. Hoje as redes sociais facilitam em muitos aspectos, na questão das vendas, na questão de networking, mas
se não soubermos usar corretamente as redes sociais, elas podem ser extremamente prejudiciais para alcançar os nossos objetivos. Muitas vezes, quando a gente se propõe assim, não, nesse momento separei, eu coloquei ali, fiz o meu planejamento do meu dia, da minha semana, você se propôs a realizar aquela tarefa e muitas vezes chega aquela notificação no WhatsApp. Quando você está iniciando os seus estudos ali, você separa aquele momento para estudar, para se dedicar e chega aquela notificação do WhatsApp, chega aquela notificação do Instagram, daquela foto que você postou e algum amigo compartilhou, algum amigo curtiu aquela foto e não tem jeito. Nós somos seres curiosos, nós somos pessoas que desejam a conexão, a socialização e acabamos, aquele momento que estávamos concentrados, hiperfocados naquela tarefa, naquele objetivo, a gente acaba sendo distraído pela rede social. Então, uma dica muito importante que eu dou a vocês, que eu fiz diversas vezes, é desativar as notificações. Ou melhor, se você não consegue ficar próximo do seu celular, afaste, coloque ele em algum lugar, deixe ele reservado em algum lugar e procure um lugar mais concentrado, se dedique, ou talvez até mesmo você que está em home office, às vezes está ali atendendo, está ali escrevendo os e-mails, lidando com os clientes naquele momento e muitas vezes você lida também com o seu celular, trabalha com o seu celular, então desative realmente as notificações e você vai ver o quanto que irá aumentar a sua produtividade, quanto que irá aumentar o seu desempenho nos estudos ou na tarefa que você escolheu para aquele horário, para aquele momento. Outra coisa que muitas vezes acaba sendo um ladrão do tempo é a falta de organização. É a falta de organização. Muitas vezes, diversas vezes, eu me atrapalhei muito com isso, muito mesmo. Para chegar ao serviço, eu morava um pouco distante do serviço, cerca de 30, 40 minutos do serviço, e pela falta de organização, de um planejamento diário do próximo dia, porque é algo muito importante, a gente precisa planejar o próximo dia na noite anterior ou até mesmo no domingo, antes, separando um momento, 30 minutos, para você fazer o planejamento semanal. Isso irá te ajudar demais. E na organização das suas tarefas, na organização dos seus utensílios, das suas roupas, isso irá te ajudar demais no seu dia a dia. E o que acabava acontecendo comigo? Eu, no dia, naquela hora que acordava, ainda ia procurar as roupas, ainda ia procurar o sapato, ainda ia procurar o crachá da empresa, e isso me poupava muitas horas, por falta falta da organização. Então, a organização vai te potencializar a alcançar os seus objetivos, vai te ajudar a fortalecer os seus pontos fortes, aquilo que você tem de mais excelente, das suas habilidades, e vai te auxiliar, e no final do dia você vai perceber que vai restar horas ainda, até mesmo para você fazer o que quiser, aquele horário livre de dedicação. Então é muito importante a gente se atentar para esse ladrão. E o último ladrão, que também engloba das redes sociais, são as distrações. Você muitas vezes se propôs a fazer alguma tarefa, fazer alguma coisa naquele exato momento e de repente você sem esperar aquela situação, chega um amigo na sua casa, chega alguém te pedindo para fazer alguma coisa, ou até mesmo você está estudando, se dedicando ali aos seus estudos naquele momento, às vezes é uma televisão, às vezes é alguém. Então é muito importante se atentar para as distrações, se atentar para aquilo que tem tirado o seu foco, aquilo que tem tirado a sua atenção
naquela tarefa, naquele objetivo que você estabeleceu. Então, agora um ponto importante, ainda dentro da gestão do tempo, que é o planejamento. Como eu falei anteriormente, o planejamento ideal é que seja feito no domingo, sendo o domingo o início ali do seu planejamento, fazendo com que você consiga ter uma visão clara dos seus futuros compromissos naquela semana. Então é muito importante você, ao domingo, separar um tempo para você planejar toda a sua semana, planejar os seus compromissos, estabelecer aquilo que já é das suas rotinas. Tem coisas que vão ser fáceis para você encaixar, como a entrada do seu serviço. Eu trabalho de 8 às 5, eu trabalho de 9 às 6, eu trabalho de tal horário a tal horário. Então isso já fica mais fácil de você colocar de segunda a sexta, o meu compromisso na parte da manhã e o término do meu compromisso do trabalho é até às 5. E a partir disso, os futuros compromissos é algo que é muito importante, você não preencher todos os seus horários do dia, porque alguns compromissos irão surgir, algumas coisas irão surgir, alguns imprevistos irão acontecer. Então é importante você ter alguns horários livres na qual você vai conseguir resolver essas urgências que irão acontecer, esses imprevistos que irão acontecer. Então é muito importante você fazer esse planejamento semanal no domingo, tendo um planner, tendo um diário, tendo uma agenda em que você vai colocar os compromissos listados ali e fazer esse planejamento. Isso irá te ajudar demais na organização do seu dia. Se você deseja ainda ter um maior detalhamento, então é importante você colocar na parte da manhã o horário do compromisso, na parte da tarde o início e o término do compromisso, na parte da noite os momentos, as pausas que você irá fazer, os momentos, os lugares que você irá, os momentos de lazer é extremamente importante, porque esse planejamento é acessível para cada um de nós, irá nos ajudar até mesmo a evitar as distrações, irá nos ajudar até mesmo a dizermos nãos para alguns compromissos. Muitas vezes, por falta desse planejamento semanal, eu acabava assumindo 2 compromissos no mesmo dia e no mesmo horário, por falta dessa organização. E muitas vezes eu chegava assim naquele lugar que eu havia lembrado, e de repente recebia uma ligação, recebia uma mensagem da pessoa que estava me esperando em outro lugar. Olha que situação chata. Olha que causa uma falta de credibilidade, uma falta de compromisso com aquela pessoa com que já havia combinado. E é algo muito importante dizer que muitas vezes a gente fala assim, eu não preciso anotar nada, já está guardado na minha mente. Engano seu, engano seu. Você precisa sim anotar, seja no caderno, seja em uma agenda, seja no adesivo que você colhe na geladeira, para um local em que você mais vai visualizar, e isso vai te ajudar nessa organização, nesse planejamento, porque ao longo da semana, ao longo do dia, vão ter muitas coisas, muitas preocupações, muitas distrações. E o quão importante termos essa agenda bem definida e bem detalhada para alcançar seus objetivos. Então, tem alguns aplicativos que irão te auxiliar nessa tarefa de planejamento da sua agenda diária, da sua agenda semanal, da sua agenda mensal. Tem alguns aplicativos disponíveis nas lojas de aplicativos, seja Android, seja iOS, que é o Trello, tem também na versão web, é muito bacana esse aplicativo. Nele você consegue colocar as ordens de tarefas urgentes, importantes, e definir ali, você tem uma clareza melhor ali no layout do aplicativo. Temos um dos mais comuns e mais conhecidos,
o Google Agenda de todos os celulares Android, sistema Android, já vem disponível o Google Agenda. Eu particularmente utilizo esse, em que coloco os meus compromissos e tenho a opção ali de você definir o horário certo, o horário, o lembrete, definir a agenda, vincular outras contas também. Então isso facilita muito para o seu cônjuge, ou até mesmo um projeto na qual você está inserido na sua empresa, em que as pessoas podem ali se conectar e atrelar ali, sincronizar as contas e ajudando na marcação dos compromissos ali na sua agenda. Outro é o planner, que pode ser aquele físico mesmo, semelhante com a agenda, mas ali colocando muitas vezes uma folha maior em que você consegue colocar os seus compromissos, as suas tarefas ali do dia, ou até mesmo aqueles push-up, aqueles adesivos de cores diferentes, e é até interessante a gente colocar. Tem algumas empresas que já atuam e utilizam esses push-ups em cores diferentes, colocando ali as tarefas divididas por importantes, urgentes, ali para serem feitas e diferenciando nas cores, isso facilitando ali o desempenho das tarefas no setor, e isso é algo que pode te auxiliar também na divisão, no planejamento semanal. Então, esses aplicativos facilitam muito, e uma das coisas que é importante também nos compromissos, na gestão do nosso tempo, é a gente definir as coisas que são importantes, urgentes e importantíssimas. Coisas que são extremamente importantes. Porque o que acaba acontecendo na maioria das vezes é que estamos fazendo coisas que são urgentes, importantíssimas, e estamos esquecendo das coisas que são importantes. Ou seja, um exemplo claro, muitas vezes é algo que você procrastina por diversas vezes, seja um TCC, a conclusão de um TCC, seja um trabalho que você precisa enviar para o seu chefe e tem um prazo maior, e você fala assim, não, ainda dá tempo, no próximo final de semana, no próximo feriado eu vou fazer, no próximo mês eu vou fazer, e vai apertando o seu prazo e você percebe que já chega na semana da entrega, e ali você fica preocupado, você fica tenso, você fica ansioso. Aquilo que era importante acaba se tornando urgente. E ali você está quase que apagando incêndio, a todo instante apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, ao invés de construir, ao invés de seguir na sua jornada do seu planejamento a médio, a longo prazo. E muitas vezes é isso que acaba acontecendo com cada um de nós. Priorizamos muito a nossa energia, a nossa força, o nosso tempo nas coisas que são urgentes e não dedicamos nas coisas que são importantes. Ou seja, aquelas prioridades lá do início que a gente definiu, talvez a família, a saúde, as coisas que são extremamente importantes, que talvez caminhar 30 minutos no dia, beber água 2 litros a 3 litros diariamente, mas muitas vezes essas coisas que vão surgindo, esses imprevistos que poderiam ser evitados, às vezes acabam atrapalhando na conclusão do nosso objetivo. Então, espero que essa aula te auxilie na gestão do seu tempo. Revise os tópicos. Estará disponível alguns desses exercícios que nós fizemos, da análise do nosso tempo e da definição das nossas prioridades, como fazer o planejamento, e vamos seguir para a próxima aula. Tamo junto, pessoal!